gravo as mensagens, porque muitos alunos meus, alguns alunos meus, sempre me perguntam: quando é que vai ter nova mensagem lá no canal? Quando é que vai ter nova mensagem lá no canal? Porque eu não chego na igreja, no colégio, dizendo: ó, pessoal, e tal, deixa eu falar uma palavra da Bíblia aqui para vocês e tal. Eu não falo isso, eu não posso falar isso. Que eu dou aula para quem? Diversas religiões. Eu não posso fazer isso, que eu vou dar. Mas eu deixo eles falarem. Quando eles vêm, eles vão no colégio e falam. E começam a falar. E aí deixa eles falando. Daniel, capítulo 5. O que é que lembra o livro de Daniel quando você escuta Daniel? Daniel na cova dos leões. Eu escutei, mas não é Daniel na cova dos leões, tá? Eu fui ministrado uma vez, acho que em 2005 ou em 2006, em cima desse texto. E quando eu fui ministrado em cima desse texto, existem textos da Bíblia que eu me apaixono por eles, histórias da Bíblia que eu me apaixono, e essa foi uma que eu me apaixonei. Essa história que está em Daniel capítulo 5, eu escutei uma única mensagem uma vez do pastor, e hoje eu trago essa mensagem para a igreja cristã de Leal de Itabaja. Daniel capítulo 5. A história se passa em todo o capítulo 5, mas nós vamos ler apenas alguns versículos. Daniel capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal da estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Vá lá para o versículo 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel. Algumas versões escrevem Ufarsim, outras versões escrevem Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação, versículo 26. Esta é a interpretação daqui. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pés, dividido foi o teu reino e dado aos netos e aos persas. Versículo 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Amém? Irmãos, vamos orar? Eu quero orar. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus pela oportunidade de mais uma vez estar no púlpito da tua igreja, trazendo uma palavra, Senhor, uma mensagem para a tua igreja, Senhor. Muito obrigado porque tu tens abençoado, tu tens trazido a responsabilidade, tu tens falado, Senhor, ao coração, tu tens revelado, Senhor. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa igreja. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, porque eu sei que o melhor de ti, Senhor, ainda está por vir. Glória ao teu nome. O que é sagrado? Dicionário da Aurélia. Sagrado significa consagrado ao culto, que recebeu a consagração, que cumpriu as cerimônias de consagração. É uma coisa inviolável, coisa venerável, respeitável. Isso é o que significa ser sagrado. E o que é que significa ser profano? Profano é
é aquilo que viola a santidade de coisas que são sagradas. Deus fala ao seu povo, Deus fala aos seus homens, por meio da sua escritura. E não foi diferente com Belsazar. Não foi diferente com Belsazar. Belsazar, alguns estudiosos defendem que ele não foi um rei da Babilônia, outros defendem que foi. O texto que nós lemos diz que Nabucodonosor era pai de Belsazar. Estudiosos acreditam que ele não era filho de Nabucodonosor, ele era neto. Mas o texto, mesmo que se ele tenha sido neto, o texto, a palavra pai está empregada como sucessor. Do mesmo jeito que Jesus é filho de Davi. Nós sabemos que Jesus, filho de Davi, filho realmente de José, filho realmente de Deus, mas filho de Davi por causa da descendência. Então Deus fala ao seu povo por meio da escrita, e da mesma forma foi com Belsazar. O que significa o nome Belsazar? Significa um líder de Deus. Belsazar é um líder de Deus. Belsazar recebeu esse nome porque seu pai ou seu avô, Nabucodonosor, antes de morrer, ainda teve tempo para se converter a Deus, aos caminhos de Deus, se converter de tudo que era mal. E por causa disso, ele levou para a sua descendência ensinamentos de Deus. Ele levou para o seu filho, que levou para o seu neto, e assim vai. Então, Belsazar, que vem da linhagem de Nabucodonosor, recebeu um nome que glorificava a Deus, líder de Deus. Eu penso que quando aquela criança nasceu, seu pai disse: líder de Deus, será um líder de Deus, porque o avô dele foi nos seus últimos dias. Eu estou sendo nos meus dias, ele também será consagrado para ser o líder de Deus. Mas o nome de Belsazar era apenas um nome, ele não fez jus ao nome que levava. Ter um pai salvo, ter um avô salvo, não significa dizer que você vai ser salvo, porque a salvação é uma coisa extremamente pessoal. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz assim, irmãos: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade de pai, nem o filho, nem o pai levará a iniquidade de filho. Filho não leva a iniquidade de pai, nem pai leva a iniquidade de filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Belsazar tinha um nome que honrava a Deus, mas os seus atos, o seu governo, o seu reinado não condiziam com o nome que ele possuía. Ele sendo rei, ele achava que podia todas as coisas. Ele achava que era a última Coca-Cola gerada no deserto. Ele achava que era autossuficiente. Ele achava que era um tal. Ele achava que era um ninja. Belsazar faz então o quê? Diz assim: eu vou fazer uma festa nessa Babilônia como nunca em toda a história da Babilônia foi feito. Vou fazer uma festa que vai falar, vai dar o que falar. E realmente deu, porque está publicada na Bíblia. Realmente deu o que falar. Ele convida 1000 dos maiores políticos da época, dos seus maiores políticos, e diz: tragam suas mulheres, e diz: tragam também suas concubinas, as suas amantes. Já pensou? O ministro vai e leva a mulher oficial e leva mais 10 mulheres, mais 10 amantes, mais 20 amantes, mais 50 amantes. Imagina como estava esse palácio. E a Bíblia diz que eles beberam e beberam e beberam tanto vinho. Chegou um determinado momento em que a festa se transformou numa verdadeira orgia, porque eles estavam bêbados, todos embriagados, todos embriagados. E aí começou aquela festa, aquela orgia, aquela pouca vergonha. Imagino eu que não tinha quarto para todo mundo, claro, 1000 quartos ou mais, era ali na frente de todo mundo. Orgia, descaradamente. A Bíblia descreve que era uma verdadeira orgia, um
que no meio daquela balbúrdia, no meio daquela confusão, na parte mais iluminada do templo, numa das paredes mais iluminadas do templo, aparece uma mão escrevendo. Aparece uma mão escrevendo na parede. E o rei vê. Belsazar olha para aquela mão escrevendo na parede e vê aquelas palavras sendo escritas. Mas isso se deu justamente não apenas por causa da questão da orgia, porque isso era muito comum na época. O grande problema que foi causado foi porque no meio daquela bebedeira inteira, Belsazar diz assim: vão ao templo de Deus e tragam as taças que foram consagradas naquele tempo, guardadas por Nabucodonosor, e tragam para que nós possamos beber esse vinho maravilhoso nessas taças de ouro, prata, bronze. Traga tudo para cá. Ele profanou o que tinha sido consagrado ao Senhor. Escarneceu da palavra do Senhor. Seu nome, um nome que louvava a Deus, mas seus atos escarneciam daquele Deus ao qual ele deveria servir, ao qual ele foi ensinado na sua juventude a servir. Mas ele diz: tragam os utensílios sagrados que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, tragam os vasos do templo de Jerusalém que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. E agora nós vamos beber vinho naqueles vasos, porque nós podemos todas as coisas, porque nós temos poder, nós temos dinheiro, nós temos mulheres, nós temos muito vinho. Vamos fazer uma festa para ficar na história. Traz tudo aí. Foi trazido. Foi tudo trazido. E eles começaram a beber nos utensílios consagrados à casa do Senhor. Eu quero abrir um pequeno parênteses, que não está no meu esforço. Eu escutei uma mensagem de um pastor que disse que foi pregar numa igreja próximo ao período do carnaval desse ano. E era período de carnaval e tal, próximo ao carnaval. E ele disse que chega na igreja e o pastor da igreja, antes de pregar, disse assim: irmãos, eu quero primeiro dizer que vocês não vão se escandalizar com o que vocês vão escutar nessa noite. Mas eu quero que todos assistam aqui nessa igreja, nesse momento, o vídeo que eu selecionei para passar para vocês antes da pregação da palavra. E a igreja tinha 3 telões. E aí de repente entra a vinheta do carnaval Globeleza. A Globeleza da igreja dançando lá, nua, pintada, e aquela música toca todinha, toca, e a inquietação dentro da igreja, a inquietação, e todo mundo vendo aquilo, e o pastor lá olhando, todo mundo, e o pastor que ia pregar disse: meu Deus, o que será isso? Será que esse homem está achando que eu vou falar alguma besteira aqui? E aí a Globeleza dançando, e dançou, terminou a vinheta, terminou a propaganda. Aí ele disse assim, o pastor da igreja: vocês podem estar escandalizados, apesar de eu ter dito que não se escandalizassem, com o que vocês estão vendo aqui na nossa igreja. Eu trouxe esse vídeo para vocês verem, e vocês podem estar pensando o seguinte: a igreja não é lugar para isso. A igreja não é lugar para isso. É verdade. Vocês estão corretos no raciocínio de vocês. A igreja não é lugar para se passar esse tipo de coisa. Mas você já parou para pensar que essa mesma propaganda passa na sua casa 30, 40 vezes por dia e você
Não é de qualquer jeito que eu tenho que me apresentar no púlpito para ministrar um culto de oração. Não é de qualquer jeito. Isso é o grande problema de muita gente que sobe, de muita gente que vê o terreno aqui do púlpito como um local para exibição. É lugar sagrado aqui e aí onde você está. O lugar que você está sentado é sagrado. A terra que você pisa é sagrada. Por que que a nossa casa não pode ser tão sagrada quanto a igreja tem que ser? Ou quanto eu acho que ela tem que ser? Que lição esse pastor deu na igreja? E para as outras pessoas que escutaram essa mensagem? E para vocês também que escutaram agora por tabela o que eu escutei um dia. A pessoa, vamos voltar. A pessoa quando se embriaga, ela deixa de ser sábia, e foi o que aconteceu com Belsazar. Quem deixou de ser sábio passou a ser tolo. Eles beberam, se divertiram, deram risadas, fizeram aquele bacanal, uma festa com muitas mulheres, mulheres de todo jeito, trocavam até as mulheres, não botavam no dedo. Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E pode estar pensando: o problema era o vinho, o problema era o vinho. O cara foi beber, Qual o vinho? O problema? O problema não foi o vinho. Belsazar, quando ele vê aquela mão escrita, imagina aí, irmãos, está em um lugar, parece uma mão solta, sem corpo, escrevendo lá uma escrita que ninguém sabe o que estava escrito. Belsazar olha ali para aquela escrita e fica atônito, e todas as pessoas que estão ali na companhia dele também olham na mesma direção. A Bíblia diz que Belsazar ficou possuído de um tremendo, de um extremo pavor. Pavor é quando a pessoa não tem domínio sobre o medo, porque é normal todos terem medo, mas você consegue muitas vezes controlar o medo que tem. E quando você não controla o medo que tem, quando você não tem mais controle sobre aquilo, se transforma em pavor. E a Bíblia diz que Belsazar ficou tão apavorado que os joelhos dele batiam um no outro. Lembra do filme do Scooby-Doo, quando apareciam os fantasmas? O Scooby-Doo e o Salsicha batendo. Lembra? Foi daquele jeito? É aquilo ali, eu me lembrei exatamente desse desenho. Foi assim que ficou o Belsazar, apavorado, joelhos batiam um no outro. Naquele instante, irmão, eu acho que ele recebeu uma inversão tão grande que ele ficou bonzinho da bebida. Ele ficou bom na hora. Deve ter ficado só. Mas aí o que ele fez? Ele convocou magos, astrólogos, adivinhos, sábios, vamos chamar tudo isso, essa categoria de pessoas, de encantadores. Ele chamou toda essa turma, chama todos os encantadores que tem pelo meio. Eu quero saber o que está escrito ali. Meu irmão, tem uma passagem na Bíblia, ainda no livro de Daniel, capítulo 4, que fala exatamente sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei da Babilônia manda trazer esse povo lá para a Babilônia. Traz essa turma aí. Traz Daniel, traz Ananias, traz Misael e traz Azarias. E traz outros. Aí ele chega lá e diz assim: a partir de hoje, o teu nome não vai ser mais Daniel, mas vai ser Beltesazar. O teu nome, Ananias, vai ser Sadraque. O teu nome, Ananias, Misael, será Mesaque. E o teu nome, Azarias, será Abednego. Ele fez o quê? Ele pegou 4
4 homens que serviam a Deus, que tinham sido criados na doutrina de Deus, e trouxe para a Babilônia. Babilônia era a desgraceira da época. Babilônia era o sistema mundano da época. E aí o que ele queria fazer, mudando o nome dos rapazes? Ele queria colocar a Babilônia dentro deles, porque ele sabia que eles não eram da Babilônia. Vou botar a Babilônia dentro desses caras, vou começar mudando o nome deles. E aí ele faz um estado de ouro, e nesse estado de ouro ele dá um decreto: olha, é o seguinte, todas as pessoas, no dia da inauguração, todos os povos, no dia da inauguração da minha estado, a banda vai tocar uma musiquinha, e no momento em que a banda tocar essa musiquinha, todo mundo vai ter que se curvar para me adorar, para adorar a minha imagem. Aí aconteceu a inauguração, e no dia, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia não fala de Daniel, mas a Bíblia diz que Daniel não se contaminou, não se deixou contaminar, com certeza ele também não tinha, ele fez como Ananias, Misael e Azarias. Tocou a banda, a turma inteira se prostrou perante a imagem de Nabucodonosor, e eles três não. E aí chegou um balão e disse assim: Nabucodonosor, tem 3 ali que eu vou trazer, que não se curvar perante não, chama eles aqui. Senhor, rapaziada, é o seguinte, tocou a banda, vocês não ficaram de joelhos, não se prostraram, eu vou mandar tocar de novo, tá? Mas quando eu mandar tocar de novo, vocês ficam de joelhos, bem rapidinho, vocês tocam, vocês ficam de joelhos e está tudo limpo entre nós. Aí eles disseram assim: ô Nabucodonosor, não dá? É o seguinte, ó, a gente serve a um Deus, a gente serve a um único Deus, a gente não vai se curvar perante nenhum estado, ninguém vai se curvar aqui perante nada. Vamos? Nem vamos tocar aqui não. Aí disse assim: então vocês vão dar um passeio lá na fornalha de fogo ardente. E todo mundo sabe o final dessa história. O que eu quero dizer é que o rei da Babilônia, ele quis colocar a Babilônia dentro dos jovens, mas eles, pelo que haviam aprendido na sua juventude, na sua infância, na sua mocidade, não se deixaram levar pelo sistema da época. Não se deixaram levar pelo sistema da época. E o que é que tem a ver isso com Belsazar? Ele foi criado nos caminhos de Deus. Foi, mas ele se deixou levar pelo sistema mundano e se tornou esse rei que escarneceu do Senhor. Quantos de nós hoje seriam capazes de se defender, seriam capazes de negar todo e qualquer sistema que quisesse entrar em você, para você dizer que serve a um Deus, Criador do céu e da terra? Quantos de nós? A juventude é a fase da vida humana onde o inimigo age de maneira muito pesada e ele consegue destruir muitas vidas, ele consegue destruir muitas famílias, ele consegue destruir muitos lares por meio dos filhos. A falta de respeito nas casas, a falta de respeito na igreja, a reverência ao nome do Senhor. Hoje é muito melhor eu estar numa festa do mundo, meu irmão. Para muitos jovens é muito melhor a facilidade. Eu fui consultado por um pai, não é daqui. Eu fui consultado por um pai que chegou para mim e disse assim: eu preciso que você me diga se eu fiz certo. A minha filha tem 14 anos. A minha filha tem 14 anos. E tem uma festa para ela ir hoje. O amigo dela, o aniversário do amigo dela é um homossexual.
e a festa é um forró numa casa. Eu tenho amigos homossexuais. Eu tenho amigos que são travestis. A minha casa tem. E a gente recebe na nossa casa. A gente recebe. Nós não estamos impedidos de ter amizades desse tipo. De forma alguma. Não é isso. Aí ele me perguntou. Eu disse para a mãe dela, resolva você. Aí eu disse assim para ele: você está errado em duas coisas. Uma delas eu não vou dizer para vocês, que não há necessidade. E a segunda é a seguinte: como é que vai ficar a cabeça dessa adolescente se hoje, sexta-feira, ela for para esse forró? Não me interessa se o cara é homossexual, isso não importa. O que importa é que lá é uma casa de forró. O que vai ficar na cabeça dela se ela for para essa casa de forró e domingo ela for para a igreja contigo? A Babilônia vai entrar nela. A Babilônia, o sistema babilônico vai fazer morada na vida dela. Meu amigo, não dá para servir a dois deuses diferentes. Você sabe melhor do que eu isso. Olha a confusão que tu causou na cabeça da tua filha. Porque se tu deixar ela ir agora, semana que vem tem outra. No outro mês tem outra. E no outro ano tem outra. E ela vai crescendo e vai crescendo. E aí tu vai perder o controle, garoto. Sabe o que ele fez? Eu deixo ela aí. Eu deixo ela aí. Aí, irmão, o problema não é nosso. Cada pai faz com o seu filho o que acha melhor. O papel da igreja é ensinar o que está escrito na Bíblia. O papel da igreja é ensinar o que o livro traz. Mas eu também tenho que viver o que está escrito no livro. Eu tenho que viver. Quantas casas de crente, quantas casas de cristão passam pela situação que esse rapaz passou, que esse meu colega passou? Ah, eu vou deixar, deixa só hoje. Vai. Deixa. Deus. É melhor dizer não hoje. É melhor o seu filho chorar hoje. A maioria dos jovens que estão aqui, estão me escutando, tem mais de 15 anos, 14, 15 anos. Meu irmão, eu já trabalhei com todos vocês aqui na escola bíblica. Vocês sabem de diversas posturas que não são minhas, mas são posturas da igreja, são posturas bíblicas. O Edson tem ensinado a vocês. Abrir o coração para o que está escrito nesse livro. Nós não podemos ser espectadores dia de domingo na igreja e escutar a mensagem e ir embora. Tem que ficar alguma coisa. Tem que ficar alguma coisa. Ninguém aqui está querendo o mal de ninguém, não. A gente quer o bem de todo mundo. A gente quer o bem da mocidade. Nós queremos o bem. Nós queremos o bem. Existem os problemas nas famílias, nas casas, existem. Mas o sagrado não pode ser violado. O sagrado não pode ser violado. Sagrado é sagrado e acabou. Ou é sagrado ou não é. O meu filho é sagrado, é consagrado a Deus, então ele é consagrado para as coisas de Deus. Até eu poder. Chega uma hora que ele vai tomar uma decisão. Eu não quero Deus. Mas aí é com ele. E como eu disse no início da pregação, a iniquidade do filho não passa para o pai, a iniquidade do pai não passa para o filho. Ser luz não é só para os jovens, é para todos nós. É para todos nós.
E aí, Belsazar manda trazer todos os encantadores. Traz os encantadores todos aqui da Babilônia. Chega aquela galera todinha e diz: interpreta para mim. Interpreta o que está escrito aí. É a primeira coisa que muita gente quer fazer, meu irmão. A primeira coisa que muita gente quer fazer, quando precisa de uma resposta para problemas que tem na sua vida, é procurar a cartomante, é procurar quem joga búzio, é aquela que traz a pessoa amada de volta. É isso a primeira coisa que se faz lá fora. Porque você só tem duas coisas para fazer: ou você vai atrás dessa turma, ou você vai atrás da resposta de Deus. Que foi que Belsazar escolheu? A primeira opção. Chamou aquela turma. Mas o que foi que aconteceu? Nenhum conseguiu ler o que estava escrito. Nenhum conseguiu ler, nenhum se atreveu a dizer: rei, eu acho, rei, está muito parecido com isso aqui. Ninguém conseguiu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não se revela para pessoas que são da categoria desse povo, cartomantes, encantadores. A palavra de Deus não é para esse tipo de pessoa decifrar. A palavra de Deus é para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus decifrarem. Se eu for o cartomante e eu me converter, eu saio da categoria desse povo encantador e entro na categoria do povo que é salvo, e vou conseguir entender o que está escrito na palavra de Deus, porque o que ele escreveu foi para que eu entendesse. Já pensou? Se qualquer cartomante, se qualquer encantador, se qualquer um aí afora conseguisse entender e decifrar o que está escrito na palavra de Deus, não era Deus. Não era Deus. A palavra de Deus, ela é escrita para quem tem compromisso com Ele. Não interessa o que você foi para trás. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É para isso. Lucas capítulo 8, versículo 10 diz assim: ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a vós. Mas os outros, eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, no versículo de número 6. Mateus 7 e 6. Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ah, meu irmão, nós estamos muito enganados em relação a muita coisa de Deus. Ninguém conseguiu ler a escrita na parede. Aí alguém disse para ele: olha, eu tenho um rapaz chamado Daniel, que eu acho que ele vai poder ler essa escrita. Aí Belsazar diz lá no capítulo, no versículo 13 ao 16, o seguinte para Daniel. Chama Daniel e ele diz o seguinte: és tu, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá? Eu tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. O Espírito dos deuses está em ti. Belsazar cria em deuses, em muitos deuses. E aí ele diz isso: e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, ouvi dizer de ti que tu podes me dar a interpretação e resolver
terás cadeia de ouro no pescoço, e no meu reino serás o terceiro governante. Daniel, terceiro rei, ele pode ter pensado assim: todos os meus problemas financeiros acabaram, todos os meus problemas de imposto acabaram, tudo acabou. O seu terceiro, sabe o que é que Daniel diz? Não, rei, eu não quero. Eu vou ler o que está escrito e vou interpretar para ti, mas eu não quero os seus presentes. Dê para outro, eu não quero. Daniel não estava ali vendendo a palavra de Deus, Daniel não estava ali vendendo aquilo que ele recebeu. Um profeta tem que fazer isso, dizer, pregar o que lhe foi revelado. Daniel, quando chegou no palácio e viu aquilo, viu aquela palavra, eu acho que na hora ele sabia que já não estava escrito. Ele sabia, Deus revelou para ele, ele era o homem de Deus, era o profeta. E ele disse: não, rei, não, eu vou ler, eu vou interpretar, guarda para ti. E no versículo 17 de Daniel 5, ele diz que não vai que Daniel rejeitou os presentes, porque ele não queria, sabe o que, irmãos? Ficar subordinado ao rei. É o que muitas vezes acontece. Você é abençoado, você recebe uma bênção de alguém e tem que ficar subjugado àquela pessoa. Para o profeta de Deus, isso não cabia. Daniel disse: não vou me subjugar a ti, eu não vou. No interior dele ele disse: eu não vou, porque senão no dia que eu te contradisser, no dia que eu te disser uma palavra que não te satisfaz, você vai mandar me matar. Ele não quis fazer isso. Daniel, um caráter profético, caráter de profeta, de homem de Deus. Mas ele foi lá e traduziu. Vamos ver o que ele falou? Peguei Daniel no capítulo 5, no versículo 25. Versículo 25 diz assim: este, pois, isso é Daniel falando, é o escrito que se escreveu, mene, tekel, parsim. Ele já disse o que estava escrito, agora ele foi interpretado. No versículo 26, mene, que foi dito duas vezes, mene, quer dizer que contou Deus o teu reino e o acabou. Deus contou todos os dias do teu reino. Deus olhou para todos os dias do teu reinado. Deus olhou para todos os dias que tu governaste a Babilônia. E ele vai acabar. Versículo 27, tekel, que é a outra palavra, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus olhou toda a tua história, todos os teus dias, Ele contou tudo, Ele enumerou tudo que tu fizeste, e aí Ele te colocou na balança. Vou te pesar agora. Você foi achado em falta, Belsazar. Última palavra, versículo 28, pés, que é o singular da palavra, parsim é o plural, que está escrito na Bíblia de muita gente. Pés diz assim: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel estava dizendo o seguinte: olha, Deus está dizendo para ti que teus dias foram analisados, você foi pesado e está cheio de falhas, achado em falta com Deus, e Ele vai dar o teu reino na mão de medos e persas, inimigos do povo caldeu, que era o povo que eles pertenciam. E no versículo 29, então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura. Daniel foi vestido
porque o rei mandou. O rei não quis saber se Daniel queria ou não queria. Veste o homem. Ele mandou vestir. E que ele pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do governo do seu reino. Mesmo sem Daniel querer os presentes, o rei disse: não, você vai ficar com isso. Ah, Daniel se vendeu? Não, Daniel não se vendeu. O que aconteceu na realidade foi que Daniel foi recompensado, porque quem leva a palavra de Deus, o profeta que leva a palavra de Deus na sua íntegra, na sua sinceridade, na sua verdadeira colocação, esse é abençoado e recompensado por Deus. Na realidade, Belsazar estava dando para ele um presente que Deus estava dando, abençoando a vida de Daniel. Estamos terminando. A ira de Deus sobre Belsazar não foi por causa da Bíblia. A ira de Deus sobre Belsazar não foi porque eles estavam embriagados. A ira de Deus sobre Belsazar, sobre seu governo, sobre sua vida, foi porque ele profanou, ele escarneceu de Deus. E vocês não pensem que foi naquele único dia, naquela única noite, naquela festa. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Deus dá chance para todos nós, irmãos. Deus dá chance para todos nós. Deus tem misericórdia da vida da gente todos os dias. Mas chega o tempo de Deus um dia. Vai chegar o tempo de Deus para mim. Vai chegar o tempo de Deus para cada um de nós. Se nós somos achados em falta, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Belsazar. Se nós somos achados em falta com Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse homem que foi criado no lar cristão. O que é que nós pais temos feito com os nossos filhos? O que é que os filhos têm feito também nas suas vidas? O que é que pais e filhos estão pensando que estão fazendo nesse mundo? Meu irmão, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não vivemos a realidade desse mundo hoje para sofrer. O mundo lá fora só traz sofrimento, o mundo lá fora só traz tristeza, o mundo lá fora só tem a oferecer desgraça para cada um de nós. A nossa cidade de hoje é uma cidade violentíssima. A Helene hoje à tarde sonhou que levou um tiro andando comigo no carro. Até no sonho ela está pensando, porque a violência tem trazido medo a gente. A gente para no sinal e fica olhando, eu paro no sinal e fico, ligado. Belsazar achava que aquela escrita que foi revelada para ele, talvez ele achasse que um dia talvez fosse acontecer, ele não sabia que era naquele dia. Porque se ele soubesse que era naquele dia, se ele tivesse tido discernimento, ele teria se arrependido. Vai todo mundo embora daqui, manda lavar o palácio, vamos fazer um culto, lava todas as taças, limpa tudo. Eu quero me arrepender, eu vou me prostrar no chão, de joelhos a Deus, eu vou pedir perdão. Mas ele foi aquela noite morto, e os medos e persas tomaram de conta do seu reino. Será que nós, que eu, ou
Deus chamar, não vai ter mais tempo para nada. Quando Deus chamar, não vai ter mais tempo para nada. Belsazar ainda teve a última chance dele. Quando Daniel terminou de falar, ele era para ter pensado e ali se arrependido, desfeito tudo aquilo. Ele ainda teve uma última chance, mas ele manda vestir Daniel. E aí, a Bíblia não relata o que aconteceu depois, mas o que a Bíblia relata é que mais tarde, Belsazar foi morto. Pecados escondidos, pecados que muitas vezes a gente esconde e joga para debaixo do tapete. Assistir canais que não são adequados de madrugada, não é mais em TV a cabo que passa cenas de orgia, cenas de prostituição, não é mais só em TV a cabo que passa. Quem não tem TV a cabo também passa. Mas se não assiste na TV, tem a internet. E tal. E aí, o homem ou a mulher, pela curiosidade, vão lá assistir. E aí assiste 1 minuto hoje, a mulher assiste 2, e o vício cresce. Existe muita coisa, Senhor, que Ele tem guardado para nós. Quando a gente dá cabimento a esse tipo de coisa, quando a gente dá cabimento para que o inimigo entre na nossa casa por meio da internet, por meio da televisão, por meio de revistas, quando o inimigo dá cabimento, quando a gente dá cabimento ao inimigo, a gente está agindo como Belsazar agiu ao longo de toda a sua vida. Rebeldia em relação aos pais, rebeldia, responder com umas palavras, meu irmão. Filho tem que encontrar o pai, onde for, dizer a bênção, pai. A minha mãe dorme na minha casa, de manhã quando eu acordo, que a vejo, a bênção. Quando à noite eu vou dormir, a bênção. O que é que os nossos filhos muitas vezes estão fazendo? Trancados dentro do quarto, com o computador ligado para o mundo inteiro, e não tem tempo de nem sequer pedir a bênção. Vou terminar. Vou dar 2 exemplos aqui de culto e profanação ao sagrado. Mais 2. Lembram de Atos capítulo 5? Ananias e Safira venderam um terreno. E naquela época, eu já preguei isso aqui na igreja há um tempo. Naquela época era comum, quando as pessoas vendiam a propriedade, elas doarem todo o dinheiro da venda da propriedade para a igreja, aos pés dos apóstolos. Era um costume da igreja primitiva. Mas só que eles dois venderam, ficaram com um determinado valor, e chegaram e disseram para os apóstolos: aqui está o dinheiro da venda do terreno. Mas o Espírito Santo falou para eles e disse assim: isso aí não é tudo não, eles estão retendo. Eles estão retendo alguma coisa, eles estão mentindo, eles estão brincando com uma coisa que é muito sagrada na casa de Deus, chamada dízimo e chamada oferta. Dízimo e oferta. Dói o dízimo. A oferta às vezes não dói não. Também a oferta a gente dá quando quer. O dízimo a gente tem que dar porque é obrigação. A palavra de Deus diz que a gente tem que dar uma obrigação, mas sem amor.
não é eu dar sem vontade de dar. Não é. É dar com amor. O pastor Cláudio Duarte brinca dizendo que a oferta, a Bíblia diz que a gente tem que dar com alegria, mas o dízimo a gente pode dar chorando. A Bíblia não fala que a gente tem que dar o dízimo com alegria. É uma brincadeira, eu sei. Mas a gente tem que dar o dízimo por obrigação. A oferta, ela não é uma obrigação, ela vem da nossa literalidade de ofertar, de dar na casa de Deus. Nós temos brincado com o sagrado dízimo e nós temos brincado com a sagrada oferta. Essa pergunta que eu estou fazendo é para a igreja, não é para vocês responderem, mas é uma pergunta que eu faço para a igreja, não é para o povo lá fora, é para a igreja. Eu vou dar esse mês de dízimo, eu ganho 5 mil, meu dízimo é 500, eu vou dar 400. Não dê. Meu irmão, não dê. Não dê. Se você não quer experimentar as maravilhas das promessas de Deus que estão vinculadas ao dízimo, não que você vá dar porque vai receber, mas se você não quer experimentar as bênçãos que a palavra de Deus dá, que as bênçãos que Ele fornece por causa da fidelidade em entregar o dízimo, se você não quer, não dê os 400, porque não vai dar certo. Deus sabe quanto é o teu dízimo. A pastora não sabe, eu não sei, mas tu sabes. O que a administração da igreja sabe do teu dízimo é aquilo que tu colocas no papel. Mas Deus contigo sabe qual é o teu verdadeiro dízimo. E Ananias e Safira brincaram com o que era sagrado, e sobre eles pesou a mesma condenação que pesou sobre Belsazar. Último exemplo, no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 4, os filisteus estão em batalha contra o povo de Israel. A Bíblia relata nesse capítulo uma batalha contra o povo de Israel, e nessa batalha cerca de 4.000 israelitas são mortos. E na época, a arca da aliança representava Deus. Ela não era Deus, ela representava a presença de Deus. E eles estavam no campo de batalha sem a arca da aliança. E eles acharam o seguinte: nós nessa batalha perdemos 4.000 homens. Eles saíram vitoriosos dessa batalha, e nós perdemos 4.000 homens. Eu já sei, é porque a arca não está aqui. Vamos buscar a arca. E aí os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram buscar a arca da aliança no templo. Trouxeram a arca da aliança para o campo de batalha. E a Bíblia relata que quando essa arca chegou, o povo de Israel, o exército de Israel inteiro, deu um brado tão grande que foi escutado lá no arraial dos filisteus, aquele brado. E eles disseram: pronto, eles trouxeram a arca, Deus agora está com eles, agora nós estamos ferrados. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vai para a segunda batalha. Aí está na batalha, Israel perde 30.000 homens, inclusive os filhos de Eli. Os 2 morreram. 30.000 homens são mortos. Perdeu agora, multiplicou por quanto? Quase 8 vezes mais homens do que na primeira batalha. E você pergunta: e Deus não era com Israel? Deus sempre foi com o povo de Israel. Acontece que o povo de Israel foi para aquela batalha sem consultar o seu Deus. Eles não tinham autorização para aquela guerra, para aquela batalha. Eles foram por conta e risco deles. Deus não estava nesse negócio. E quantas vezes Deus não está nos negócios da gente, e a gente toma por si só determinados posicionamentos: eu vou fazer
já passei por isso. Eu já passei por isso. Muitas vezes. E aí, chega a notícia para ele de que os filhos dele morreram, o exército foi dilacerado e a arca da aliança foi sequestrada. E o que acontece? Ele cai da cadeira, morre, o sacerdote morreu, Israel agora está sem o sacerdote, sem a arca, está totalmente desprovido de qualquer presença de Deus. E aí os filisteus chegam no seu arraial, na sua terra, abre o templo do nosso Deus Dagon, que era o deles, o Deus deles era Dagon. Abre o templo de Dagon, vamos colocar os pés do nosso Deus, uma estátua que não era um homem, era uma espécie de peixe, homem-peixe. Vamos colocar os pés de Dagon, Jeová. E aí eles colocaram ali, fecharam o templo. E com certeza, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, você fecha a televisão e vai dormir? Todo mundo faz isso? Não. Festejos no país inteiro, no mundo inteiro dos brasileiros e de pessoas que torcem para a seleção, para comemorar a vitória da seleção na Copa do Mundo. Os filisteus, eles não foram guardar a arca e dormir, eles foram festejar. E a festa, Jeová perdeu, Jeová apocou e está lá aos pés do nosso Deus Dagon. E a Bíblia diz que de madrugada eles escutam um barulho como nunca se escutou naquela terra. E de madrugada eles vão e escutam aquele barulho lá de dentro do templo e dizem: pode ser, isso é uma conjectura, pode ser que o que esteja acontecendo ali é que o nosso Deus Dagon agora está pensando sobre Jeová. Ele está dilacerando a arca, pensando: vamos para o templo assistir. E eles abrem o templo de madrugada. E quando eles abrem o templo, o que eles veem é o Deus Dagon deles, curvado perante a arca da aliança, perante a representação do que seria Jeová. O Deus deles, a estrutura tremeu, a estátua quebrou-se e se prostrou de joelhos. Eu não sei como era isso, porque ele tem a forma de um peixe, Dagon, e ele ficou ali de joelhos, prostrado perante Jeová. Em nenhuma situação em que o sagrado é banalizado na Bíblia, em nenhuma situação Deus sai escarnecido. Em nenhuma. Todas as situações onde o sagrado é ferido, Deus dá a última palavra. Ele sempre dá a última palavra. Vamos encerrar, irmãos. Vamos encerrar. Depois que Daniel acabou de fazer a interpretação, ele foi recompensado por Belsazar. No versículo 30 de Daniel capítulo 5 diz que naquela noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Aquele homem estava tão perto da morte, ele não pôde enxergar. Ele estava tão perto da morte, ele não pôde enxergar isso. O fim dele não foi porque ele estava bem. O fim dele foi porque ele não tinha temor a Deus. E a sua vida chegou a um determinado ponto. A última gota foi essa festa que deu o que falar, até porque está publicado na Bíblia. Não pense que isso aconteceu com Belsazar porque ele era ímpio somente. E porque ele não frequentava a igreja. Isso vai acontecer com todos os que são ímpios e não se convertem, e com todos os que estão dentro da igreja e que não se converteram. Belsazar tinha um exemplo na casa dele. Belsazar tinha um exemplo na família dele. O avô dele. Belsazar quebrou um ciclo, quebrou uma descendência de bênção na sua vida. Ele quebrou. Foi tomar da vida dele o reinado que um dia ele pôde assumir.
Nabucodonosor teve tempo para ser salvo, porque ele arrependeu-se na vida. Ele foi um grande exemplo para a sua descendência, que por certo deve ter parado em Belsazar. Mas aí eu pergunto dos irmãos: quem na sua casa é o exemplo para que a sua descendência seja próspera sobre a terra? Eu declaro sobre a vida da minha casa, e vocês declarem sobre a vida da casa de vocês o que está escrito lá no Salmo 112: a minha descendência será próspera na terra. A minha descendência será próspera na terra. Não apenas materialmente eu declaro, mas espiritualmente, que é o mais importante. Ter paz. Eu declaro sobre a minha família, e você vai declarar sobre a sua família. Corte, quebre as cadeias que impedem o relacionamento homem com mulher, mulher com homem, marido e esposa e marido, filhos e pais, filhos e mães, mães e pais com filhos. Ponha fim a isso hoje. O tempo é hoje. Quando Daniel interpretou, ele disse: o tempo para você, Belsazar, é hoje. Mas Belsazar não entendeu. O tempo para nós é hoje. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Convido a pastora para que venha. Em nome de Jesus. Ora, Senhor. Amém.